Hoje a nossa aula é sobre o ciclo das organizações, ciclo de vida das organizações. E vamos só recapitular um pouquinho que já foi passado até agora. Então, vocês na primeira semana tiveram uma introdução dos conceitos de informação, como é que ajudam na tomada de decisões mais estruturadas, e o conceito de negócios, né, tipos de negócios, o tamanho das empresas, se isso importa ou não. Isso nos faz pensar uma reflexão. Será que toda organização vai começar pequena e terminar grandona? Será que é isso mesmo? Todas elas vão ter a mesma trajetória? Então vamos pensar num banco. Será que um banco no Brasil, com o tanto de exigência que tem hoje do Banco Central, ele consegue começar pequeno? Um banco do bairro da Penha, por exemplo? Será que é possível? Uma rede de fast food, se eu quero montar uma rede, né, já estou colocando uma restrição. Será que eu consigo fazer com que ela comece pequena? Ou uma loja de departamento para entrar em vários shoppings no país todo? Mas vamos pensar do outro lado, né? E uma padaria num bairro? Ou um vendedor de cachorro-quente? Será que eles vão começar pequeno e ficar grande? Bem, não existe uma trajetória única, mas as organizações seguem um padrão, né? Um ciclo de vida do qual elas tende a acontecer na vida delas. Então, o ciclo de vida das organizações, a gente pode pensar que ele parece muito com o ciclo da vida humana. Começa com o nascimento, o crescimento, a maturidade e, se tudo correr bem, a morte. Depois da maturidade, né? Porque ela vai acontecer, tomara que não seja antes. Então, pensando nisso, né, se a gente olhar a literatura de ciclo de vida das organizações, cada autor tem a sua forma de chamar isso, tá? Então não há um consenso, um único nome, né? Mas a semelhança entre os ciclos, se vocês analisarem. Mas acho que o mais importante de todos os ciclos, a gente vai usar um aqui, é essa questão, a importância toda é antever as etapas seguintes. Porque se você está numa organização, se ela é sua ou não, né, você consegue prever, conforme o que está acontecendo ao seu redor, a próxima etapa, né? Se é que essa etapa é desejada. Né? Pensa numa padaria de bairro, não necessariamente ela vai querer ser uma padaria do Estado. Então, uma visão do ciclo de vida é a visão do Miller e Friesen, que começa, eles têm até um nome bem parecido com o ciclo de vida humana, começa com o nascimento da empresa, o crescimento dela, aí sim a maturidade, tem uma fase chave que a gente vai trabalhar no final dessa aula, que é o renascimento, e por fim pode ter um declínio ou não, porque diferente dos seres humanos, não necessariamente uma empresa vai chegar num declínio. Então vamos ver a diferença entre cada um desses estágios. Né? No nascimento, o que a gente tem de mais importante? Primeiro, para nascer uma empresa, você tem que fornecer algo para o mercado. Né? Se tem um cachorro quente, né, na Times Square, tem um motivo dele estar lá, está fornecendo alguma coisa que o mercado está pedindo. Nessa fase, a empresa está preocupada em viabilizar o negócio, e muitas vezes está querendo sobreviver. E às vezes não sai disso. Né? Essa é a função da empresa, ela nasce e fica por aí mesmo, porque ela responde os anseios dos donos, dos empreendedores, enfim. E aqui onde a contabilidade pode ajudar nisso, essa questão de ajudar nessa confusão entre o dono e os negócios. Porque como é muito pequena a ideia do empreendedor, muitas vezes as coisas que estão acontecendo no carrinho de cachorro quente se confundem com as coisas em casa. Então pagar as contas do cachorro quente, pagar as contas de casa, fica uma confusão, até porque a mesma pessoa não tem uma diferença, não tem que dar satisfação para outros. Então isso fica bem confuso e a contabilidade pode ajudar muito nisso. E às vezes tem uma formalização, no caso brasileiro, até bem facilitado ultimamente, de abrir uma empresa, um negócio mesmo, tem a formalização jurídica e societária, caso tenha sócios. E aí vem a primeira crise, né? Que essa crise só vai existir se a empresa quiser, a organização quiser crescer. E essa crise é uma necessidade de liderança, porque antes ela está focada numa única pessoa, e ela agora precisa de especialistas, seja contratadas ou terceirizadas,
para que o empreendedor possa se focar naquilo que é mais importante, que é vender, e essas outras atividades da organização sejam delegadas para outras. E essa necessidade de delegar é muito complicada para algumas pessoas para poderem fazer. E aí tem a fase do crescimento, né? Superada a crise da liderança, do qual já começam a ter mais pessoas trabalhando no negócio, né? A preocupação do empreendedor ou dos sócios são duas: vender, vender, vender e expandir. Não necessariamente precisa ser expandir para outros locais, outras lojas, mas pode ser uma expansão de produtos. Então, eu não vou ficar mais só no cachorro quente, eu vou expandir para um lanche de carne louca. E onde a contabilidade pode ajudar bastante isso é nessa questão de rentabilidade, do qual vocês vão ter um acesso daqui a algumas semanas. Que é muito mais do que o faturamento, só o dinheiro recebido na venda. Tenho que olhar agora, se eu quero fazer uma expansão, né, eu tenho que investir em algumas coisas que eu não tinha antes e eu vou ter que me financiar para poder pagar essas coisas. Então precisa ter, além disso, um equilíbrio entre o que eu estou vendendo e aquilo que está me custando tudo isso. Então, eu vou precisar de informação e instrumentos que a contabilidade pode ajudá-lo nesse momento. E aí tem a segunda crise, que é uma crise de formalizações, porque agora não está mais sozinho, né, ou sozinha nesse negócio. Tem mais gente, tem funcionários, tem terceiros trabalhando, e aí começa uma tensão por falta de controles. A organização está começando a ter, né, um fluxo maior do que tinha quando lá no nascimento, e as coisas precisam ser controladas, até porque tem aquela questão da rentabilidade, eu preciso ter as informações no momento certo. E para isso eu preciso ter controles, do qual a empresa não estava preparada até esse momento. Exatamente por isso, né? Porque tem mais processos, tem mais pessoas, né? A palavra erros começa a aparecer com bastante frequência, a confiança fica abalada entre as pessoas, o que era o negócio que antes estava muito certo na cabeça do dono, agora começa a não necessariamente estar claro naqueles que estão colaborando com esse negócio. Então falta esse alinhamento estratégico que às vezes a contabilidade pode vir ajudando, desde que mostre com transparência o que o empreendedor está pensando. Superada essa crise, vem a fase de maturidade, que essa eu acho a fase que todos querem chegar lá, né? Que eu tenho controles, eu tenho sistemas, eu tenho previsibilidade, eu tenho uma boa noção do que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano dos meus negócios. A criatividade ainda continua sendo valorizada tanto pelo dono, pelos funcionários, pelos terceiros que ajudam esse negócio, tem iniciativa, um crescimento contínuo, saudável, está sempre conseguindo mais clientes. E vem aí essa questão da transparência e clareza dos negócios, do qual as informações contábeis podem ajudar, podem mostrar de uma forma mais, não necessariamente mais fácil, mas uma forma em termos de dinheiro mesmo, do que está acontecendo do seu negócio e as pessoas poderem ver isso. Isso também será tratado no momento futuro. E, claro, né, vem a terceira crise logo após a maturidade, do qual existem tantos controles, tanta burocracia mesmo que foi criada exatamente pela falta existente na fase anterior. E, né, há uma acomodação. Né? Então, a gente sempre fez assim, vamos continuar fazendo assim, e aquele já não é normalmente o melhor jeito de ser feito. É feito assim porque é assim. Né? Então, há uma acomodação, uma morosidade, isso acaba atrapalhando um pouquinho. E nesse momento, às vezes, né, o próprio empreendedor, o dono do negócio, ou a dona do negócio, ou a empreendedora, pode ter uma crise de identidade, porque tem tanta gente ajudando, trabalhando, e né, muitas delas estão tomando decisões, porque lá atrás, como a gente viu, tem as tomadas de decisões, tem a delegação de poder. Teve que abrir mão disso. De repente começa a vir, poxa, estou delegando demais. Né? Então tem uma identidade, poxa, qual é a minha função na empresa? E aí nesse exato momento, né, vamos fazer uma reflexão final. Né? Então vamos voltar lá. Então começou com o nascimento,
uma organização pequena, normalmente pequena, não necessariamente pequena. Vamos voltar para o banco. Quando ela começa, um banco começa, já vai ter uma estrutura maior, um pouco mais organizada do que uma padaria de um bairro. Mas ela vai estar nascendo, ela ainda vai precisar de algumas se ajeitar, vamos dizer assim. Então começa lá no nascimento, que ela tem basicamente a ideologia de quem está criando aquela organização, até que ela consiga, né, se formalizar, conseguir terceiros, conseguir funcionários, por exemplo, e aí conseguir crescer. E depois que cresceu, alinhou, agora a gente sabe o que fazer, vamos para a maturidade, né, que é onde todo mundo quer ficar, com um crescimento contínuo saudável. Mas vai ter uma crise, né, e aí tem duas opções, no caso de uma empresa. Ela pode fazer o renascimento, que ela viu, agora tem que olhar outras oportunidades, porque se manter dessa forma, né, os donos vão seguir o ciclo de vida natural, então precisa inovar, tem que ter algum outro salto. Se ela tiver um outro salto, ela começa de novo, renascimento, crescimento, maturidade. Se conseguir prever isso, depois lá na maturidade, lá em cima, pode ter um outro renascimento e assim por diante. Se isso não acontecer, né, pode ter um declínio, porque ela vai ficar nessa situação de maturidade até o ponto que isso não seja mais sustentável. E aí pode vir a acarretar a morte da empresa, que seria ou uma descontinuidade, ou uma venda, ou mesmo o encerramento de todas as suas atividades. Espero ter colaborado um pouquinho com essa questão do ciclo de vida das organizações, para a gente pensar que não necessariamente todas as empresas vão seguir uma trajetória única, mas tem essas etapas do qual a gente viu algumas características delas e alguns pontos que podem vir a gerar uma crise, né? E se você souber antes, isso pode facilitar a sua vida e a contabilidade pode ajudar nesses momentos. Um abraço, tchau, tchau.